Olá, estamos de volta, agora para falar sobre diagonalização de matrizes. E para falar em diagonalização de matrizes, nós vamos dizer que duas matrizes A e B são semelhantes se existir uma matriz P inversível, de tal modo que a matriz A possa ser escrita como esse produto que aqui está. E é interessante observar que quando A e B são semelhantes, o A menos lambda I e B menos lambda I também são. Por quê? Posso escrever o A como sendo P, B, P a menos 1. A matriz identidade, olha, é igual a esse produto aqui. Por quê? P vezes a identidade é P, P vezes P menos 1 é a identidade. Então, esse produto aqui é a identidade. Colocando o P em evidência à esquerda e P a menos 1 em evidência à direita, chegamos a esta expressão. Ou seja, a matriz A menos lambda I é igual à matriz P, que multiplica B menos lambda I, vezes P a menos 1, que, por definição, caracteriza a semelhança dessas matrizes. E matrizes semelhantes possuem determinantes iguais. O determinante de A menos lambda I é igual ao determinante de B menos lambda I. Nós já provamos que matrizes semelhantes possuem o mesmo determinante. Mas, se nos esquecemos disso, podemos recordar. Se as matrizes A e B estão relacionadas por essa expressão, então o determinante da matriz A é igual ao determinante do produto. E o determinante de um produto é o produto dos determinantes das matrizes. É o determinante de P vezes o determinante de B vezes o determinante de P menos 1. Determinantes são números reais e o produto de números reais é comutativo. Então, podemos passar esse último fator para o lado esquerdo e lembrar que o determinante de P vezes o determinante de P a menos 1 é igual ao determinante de P vezes P a menos 1. O determinante desse produto é igual a esse produto aqui. Determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes de cada fator. Determinante de P vezes P menos 1 é a identidade, né? P vezes P menos 1 é a identidade. Então, aqui nós temos a identidade. A identidade tem determinante igual a 1, então, por isso, nós ficamos com determinante de B. Então, matrizes semelhantes, elas têm o mesmo determinante. E outra coisa interessante a observar é que se A é PBP menos 1, se eu multiplicar aqui à esquerda no primeiro membro e à esquerda no segundo membro por P menos 1, nós vamos ficar com P a menos 1 vezes A é igual. Quando eu multiplico a esquerda aqui por P menos 1 vezes P, dá identidade. Então, fica B, P elevado a menos 1. E agora,
se nós multiplicarmos o primeiro membro e o segundo membro à direita por P, nós vamos ficar com o quê? Então, vamos pegar essa expressão. Multiplicar a direita por P e o segundo membro também multiplicar a direita por P. Esse produto P menos 1, P é a identidade, e a identidade vezes B é B. Ora, então nós podemos escrever o B como sendo, esse P a menos 1 aqui, eu chamo de Q. E esse P aqui, eu chamo de, vai ser o Q a menos 1. Porque o Q é o P a menos 1. Então, a inversa do Q é o P. Ora, consequentemente, se A pode ser escrito desse jeito, onde P é inversível, o B também pode ser escrito em termos do A, da mesma maneira, onde agora essa matriz Q é inversível, porque é a inversa de P. Que é a inversa de P. Então, se A é semelhante a B, B é semelhante a A, e por isso que a gente simplesmente diz que as matrizes são semelhantes. E se esses determinantes são iguais, é que o polinômio característico de A e de B são iguais, e, portanto, têm as mesmas raízes. De modo que, se duas matrizes são semelhantes, elas têm os mesmos autovalores, né? Possuem o mesmo polinômio característico e, consequentemente, os mesmos valores. Também existe uma relação entre os autovetores. Por quê? Desta relação aqui, multiplicando o primeiro e o segundo membro à direita por P, então multiplico aqui por P e aqui por P, chegamos a esta relação, como vimos no rascunho, né? E muito bem. E do mesmo modo, se multiplicarmos o primeiro membro e o segundo membro aqui à esquerda por P menos 1, vai ficar P menos 1 vezes A, fica P menos 1 vezes P, que é a identidade, vezes B, P menos 1. Ou seja, chego a esta relação aqui. Então, esta e esta igualdade são relações entre A e B. Vamos tomar um autovalor comum dessas duas matrizes, uma vez que elas são semelhantes, né? Vamos tomar um autovetor y de B associado a lambda e provar que P vezes y é autovetor de A, associado ao mesmo autovalor lambda. Então, a prova é o seguinte: se o y é um autovetor de B associado a lambda, é porque B vezes y é lambda y. Então, vamos multiplicar P vezes y por A. Nós ficamos com, usando a associatividade, né? APY, mais AP, como a gente viu aqui, é BP. Substitui por BP. Usamos a associatividade novamente. Mas quem é o BY? O BY é lambda y, que foi o que escrevemos aqui. Lambda é um escalar, eu posso pôr fora, do lado esquerdo, do produto de matrizes, que está escrito aqui. Então, quando eu multiplico A por PY, dá um múltiplo lambda de PY. Isso é o que caracteriza um autovetor de A associado a lambda. Não é? E se o X for um autovetor de A associado a lambda, então esse P-1x é autovetor de B associado ao autovalor lambda. E a prova é idêntica à anterior, né? Se a x for lambda x, vamos provar que P-1x é autovetor de B. Multiplicamos o B por P-1x,
usamos associatividade, usamos o fato de que essa matriz é igual a essa, associatividade novamente, e agora usamos a hipótese de que A vezes X é lambda X. Lambda é um escalar que eu posso pôr à esquerda no produto matricial. Chegamos a isso. Então, B multiplicado por essa matriz é igual a lambda vezes a mesma matriz. É o que a caracteriza como autovetor de B associado ao alto valor lambda. Então, se A e B forem matrizes semelhantes, elas possuem os mesmos autovalores, e obtidos os autovetores de uma delas, a gente calcula os autovetores da outra mediante multiplicação ou por P ou por menos P. Então, se eu conheço o autovetor de A, multiplicando à esquerda esse autovetor por P menos 1, a gente obtém o autovetor de B associado ao mesmo autovalor. Se eu conheço um autovetor de B, Y, multiplico à esquerda por P e obtenho um autovetor de A associado a lambda. Que bom! E com isso agora nós chegamos à seguinte definição. Uma matriz quadrada A, ela é diagonalizável se for semelhante a uma matriz diagonal D. O que isso significa? Que a matriz diagonal é igual ao P menos 1 A vezes P. Né? P menos 1 A vezes P. E onde a matriz P é inversível. Né? E essa matriz P, para o qual esse produto é uma matriz diagonal, ela é dita matriz que diagonaliza a matriz A. E tem esse teorema que diz o seguinte, que uma matriz quadrada A, de tamanho n por n, ou de ordem n, né? Fica até mais elegante, quadrada de ordem n, significa que tem n linhas e n colunas, ela é diagonalizável sem somente se possuir um conjunto de n autovetores linearmente independente. Porque nós vamos mostrar que essa matriz P, que diagonaliza a matriz A, é uma matriz cujas colunas são formadas por autovetores de A. E essa matriz D, diagonal, é aquela matriz que é zero, totalmente nula, exceto na diagonal. E na diagonal, nós teremos exatamente os autovalores da matriz A. Na mesma ordem que a gente constrói a matriz P. Se a primeira coluna de P for autovetor correspondente a lambda 1, a primeira entrada da matriz diagonal é o lambda 1. Se a segunda coluna é um autovetor correspondente a um autovalor lambda 2, a segunda entrada diagonal é lambda 2, e assim por diante. É isso, então, que a gente prova aqui. Se a matriz A é diagonalizável, nós vamos provar isso nos dois sentidos. Então, primeiro partimos da hipótese de que A é diagonalizável e provamos que essa matriz possui um conjunto de n autovetores linearmente independente. E aqui vamos nós. Se a matriz A é diagonalizável, existe uma matriz P, de tal modo que A vezes P é igual a P vezes D. E a gente obtém desta igualdade. Se eu multiplicar o primeiro e o segundo membro à esquerda por P, fica P vezes D é igual P vezes P menos 1, que é a identidade, AP, que resulta em AP. Então, AP é igual a PD,
que é essa igualdade aqui, onde D é diagonal. Isso é nossa hipótese, A é diagonalizável. Se as entradas diagonais de D forem lambda1, lambda2, lambda-n, e P1, P2, Pn forem as colunas da matriz P, então, observe o seguinte. Quando eu multiplico a matriz A pela coluna R de P, vamos obter a coluna R de P vezes D. Mas quando eu pego uma coluna R, ou melhor, eu calculo essa matriz P vezes D, onde D é diagonal, eu tenho que multiplicar as linhas de P pelas colunas de D. A coluna R de D é que vai dar a coluna R do produto. Mas na coluna R de D, ela é toda zero, exceto a diagonal principal. Né? E o resto é zero. Então, quando eu multiplico essa coluna pelas linhas de P, só a coluna R de P vai ser multiplicada toda ela por lambda R. Então, fica essa expressão. E o que a gente mostrou aqui, então? Que PR é um autovetor de A correspondente ao autovalor lambda-R. E como P é inversível, nós sabemos que as suas colunas formam um conjunto linearmente independente de N vetores. Olha que interessante. Então, esses PRs, que são as colunas de P, não é? Formam os autovetores da matriz A. E como a matriz P é inversível, a gente sabe que é uma matriz P inversível, se e somente se as suas colunas formam um conjunto linearmente independente. Está aprovada a primeira parte. Agora, a segunda parte. Então, essa é a primeira parte. Tomamos como hipótese de A ser diagonalizável, provamos que ela tem P autovetores linearmente independentes. Segunda parte. Vamos partir da hipótese de que A possui um conjunto de N autovetores linearmente independente e mostrar que existe uma matriz P de tal forma que A vezes P é P vezes D, onde D é diagonal. Então, se ele tem um conjunto de N autovetores linearmente independente, vamos construir a matriz P, cujas colunas são formadas pelos autovetores. Né? Agora, como as N colunas formam um conjunto linearmente independente, nós provamos que a matriz P é inversível. Agora a gente toma a matriz D diagonal, cujas entradas diagonais são os autovalores de A, com a seguinte observação: colocados na mesma ordem em que os respectivos autovetores foram colocados em P. Então, se a primeira coluna de P é o autovetor correspondente a lambda1, então lambda1 vai ser a primeira entrada de D. Se a segunda coluna for o autovetor correspondente a um autovalor lambda2, lambda2 vai ser a segunda entrada da matriz diagonal e assim por diante. Então, é importante respeitar essa ordem. Não é? Os autovalores entram na diagonal de D na mesma ordem que os seus autovetores entram para formar a matriz P. E pode-se verificar que A vezes P é P vezes D. E a matriz é diagonalizável. Então, para verificar se uma matriz quadrada é diagonalizável ou não, e acharmos a correspondente matriz diagonal, procedemos da seguinte maneira: determinamos os autovalores da matriz,
que não precisam ser todos distintos. Não é? Não precisam ser todos distintos. Pode ser que eu tenha um número K de autovalores distintos menor do que a ordem da matriz A. Agora, determine as bases de cada um dos autoespaços. Do autoespaço lambda1, do autoespaço lambda2, do autoespaço lambda K. Será que a união dessas bases é um conjunto linearmente independente com N autovetores? Se a resposta for sim, prossiga. Se a resposta for não, encerre. Tá? Respondendo que A não é diagonalizável. Então, eu tenho que achar para cada autovetor uma base do autoespaço, como fizemos nos exemplos. Se a gente obteve N autovetores, ao unir todas essas bases, teremos, então, um conjunto de N autovetores linearmente independente. Né? Se obtivermos menos autovetores do que a ordem de A, é porque a matriz A não é diagonalizável. Havendo, então, um conjunto de N autovetores linearmente independente, a gente forma a matriz P, onde cada coluna é um autovetor de A, associados aos autovalores lambda1, lambda2, lambda-n. E eles não precisam ser todos distintos. Pode ser que o x1 e o x2 sejam autovetores correspondentes ao mesmo autovalor lambda1. Tá? Aqui eu os escrevi como se fossem distintos. Lembrando que um lambda2 aqui pode ser igual ao lambda1. Né? Isso quando o lambda1 tiver multiplicidade algébrica 2, por exemplo. Teremos dois autovetores correspondentes ao mesmo autovalor. Essa matriz diagonal, onde esse símbolo aqui significa que D é uma matriz diagonal, onde as entradas da diagonal principal são lambda1, lambda2, lambda-n. Esta matriz D ela é semelhante à matriz A. E essa matriz D é P-1 A vezes P. Não é preciso nem conferir. Isso vem da teoria. Não é? E façamos um exemplo para não ficarmos só na teoria. Vamos pegar essa matriz e calculamos sua equação característica, que aqui está. As raízes são 1 e 2. A multiplicidade algébrica de 1 é 2 e a multiplicidade algébrica de 2 é 1. Que é o que nós escrevemos aqui. Então, olha, vamos calcular os autovalores, autovetores associados a esse autovalor, lambda1 igual a 1. A gente vê que todo autovetor associado a lambda1 é combinação linear desses dois. Porque a multiplicidade algébrica sendo 2, a sua multiplicidade geométrica pode ser até 2. E aqui, no caso, é 2. A multiplicidade algébrica desse autovalor é 1, então a sua multiplicidade geométrica só pode ser 1. E deve ser 1, porque tem que ter pelo menos um autovetor, que é esse aqui. Então, esses três autovetores formam um conjunto linearmente independente, e essa matriz, cujas colunas são esses três autovetores, é a matriz P, não é? De forma que P-1 A vezes P é essa matriz diagonal, onde nas entradas diagonal nós colocamos os autovalores
correspondente à primeira coluna, que é alto vetor correspondente ao alto valor lambda igual a 1. Esta segunda coluna é o alto vetor correspondente ao alto valor 1, e esta última coluna é alto vetor correspondente ao alto valor 2. Então, esta ordem é importante. x1, x2, x3, correspondente a lambda 1, lambda 2, lambda 3. Então, aqui eu tenho que ter lambda 1, lambda 2, lambda 3, mesmo que sejam repetidos. Olha aí. Vocês poderão verificar que, de fato, esta matriz D é dada por esse produto. Ou faça as contas à mão, se tiver alguma paciência, ou use algum programa computacional capaz de efetuar esse produto de uma vez só. Um outro exemplo, vamos pegar essa matriz, a matriz que é triangular inferior, porque os termos acima da diagonal são nulos. A equação é determinante de A menos lambda I igual a 0. A menos lambda I é subtrair lambda aqui. E o determinante de uma matriz diagonal é simplesmente o produto das entradas diagonais, né? Então, um alto valor é 1, outro é 2, outro é 2. Então, esse é um alto valor de multiplicidade algébrica 2, porque tem duas vezes ele entrando aqui. Então, a multiplicidade algébrica dele é 2. Mas, esse aqui tem a multiplicidade algébrica 1 e a multiplicidade geométrica 1. Não é? Só tem um autovetor que gera todos os autovalores correspondentes a lambda1 igual a 1. Lambda2 igual a 2 tem multiplicidade algébrica 2, mas todo autovetor correspondente a esse autovalor é múltiplo desse aqui. Então, sua multiplicidade algébrica é 1. Consequentemente, só temos dois autovetores linearmente independentes. E, portanto, ela não é diagonalizável, pois não possui um conjunto de 3 autovetores ali. E aqui, pessoal, nós temos esse teorema que já falamos a respeito dele anteriormente. Todo conjunto formado por autovetores associados a autovalores distintos é linearmente independente, né? E a prova está aqui, e os alunos interessados por teoria, que eu acho muito interessante, procuram entender a prova. Ela é um pouco longa, mas não é difícil, não é? E, portanto, vocês poderão acompanhar em casa, lendo com cuidado e tirando as dúvidas com o professor, com o monitor, se assim houver, se alguma dúvida houver. E como um corolário, então, se a matriz quadrada de ordem n tiver n autovalores distintos, ela é diagonalizável, porque correspondente a cada autovalor vai haver um autovetor que gera o autoespaço. Então, terei n autovetores gerando os n autoespaços. É o que fala a prova do corolário, lembrando que corolário é uma consequência imediata ou quase imediata de um teorema anterior. E é claro que se a gente somar as multiplicidades geométricas dos autovalores e obtiver n, é porque eu tenho um conjunto de n autovetores linearmente independente, porque a multiplicidade geométrica é a dimensão do autoespaço, de A correspondente ao autovalor. Então, se a soma das dimensões dos autoespaços for n,
é porque eu tenho N autovetores linearmente independente e ela é diagonalizável. E a prova está aqui, ela é um pouco longa, mas eu ainda vou procurar melhorá-la e torná-la mais sintética. E aqui um exemplo de uma matriz cujos autovalores agora não são inteiros, são números, dois deles são números irracionais, um é inteiro e dois são irracionais. E os autovetores são esses aqui. Este correspondente a lambda1, este correspondente a lambda2, esse correspondente a lambda3. Sendo mais preciso, qualquer autovetor correspondente a esse autovalor é um múltiplo não nulo desse. Lembrando que, inclusive, quando eu multiplico aqui por um escalar x qualquer, ou A, mesmo quando A for zero, ele vai estar no autoespaço, porque o autoespaço contém o vetor nulo. Os autovetores são os vetores não nulos do autoespaço. Então, esse conjunto, a gente pode mostrar que ele é linear. Pode mostrar, não, o teorema já diz que ele é um conjunto linearmente independente, porque é um conjunto formado por autovetores correspondentes a autovalores distintos. Então, esse conjunto, vocês podem até verificar em casa, não é? Que realmente ele é um conjunto linearmente independente. Não é? E, portanto, a matriz A é diagonalizável. As colunas da matriz P, que torna essa matriz aqui diagonal, é aquela matriz onde as colunas são os autovetores. Né? E, portanto, a matriz diagonal é aquela que contém nas suas entradas diagonais os autovetores, valores da matriz A. Esse é o autovalor lambda1, esse é o autovalor lambda2, esse é o autovalor lambda3. x1, x2, x3 são autovetores correspondentes a esses autovalores, respectivamente. Olha lá. Lambda1, x1, lambda2, x2, lambda3, x3. Se eu construir a matriz P, colocando x1, x2 e x3 na primeira, segunda e terceira coluna, então a matriz P resultante desse matriz diagonal resultante desse produto é aquela que tem o lambda1, lambda2, lambda3 na mesma ordem. Numa matriz diagonal, a gente sabe que os autovalores são exatamente as entradas diagonais. Porque se eu escrever a matriz A menos lambda-I, é só subtrair lambda da diagonal principal. E o determinante vai ser o produto das entradas diagonais. Consequentemente, essas entradas são os autovalores. Né? Essa matriz A, por ter entradas distintas na diagonal, tem esses 4 autovalores, ela é diagonalizável. Ela possui 4 autovetores linearmente independentes, um para cada autovalor. Vocês estão aí estimulados a calcular, né, os autovetores da matriz A, conhecidos os autovalores. Ela não é tão difícil calcular os autovetores, uma vez que ela já está escalonada. Aqui alguns exercícios para vocês resolverem. E ficamos por aqui, para que no próximo vídeo falaremos sobre polinômio matricial. Até logo, até breve a todos.